Oi, oi, oi! E vamos para a chave 39. Hoje eu quero falar com você sobre lucro e salário. Lucro. Gente, você já se percebeu que a gente tem uma mania, que a gente está vivendo um momento de dor, a gente está vivendo uma dívida, a gente está ali numa situação difícil. Depois que a gente passa essa situação, depois que a gente vence a situação, tudo a gente toma como vantagem. Ah, porque Deus me honrou, Deus me tirou daquele momento. Quando eu tô nesse momento, eu tô contando os meus lucros. Mas enquanto eu tava passando por aquele momento, eu tava ali atormentada, eu tava ali agoniada, eu tava ali desesperado. Isso é muito normal pra gente, porque a gente tende muito a visar o dinheiro como salário, o dinheiro como a quantia, a espécie. E quando você entende que tudo é lucro, você estar vivo é lucro, você ter família é lucro, você ser saudável é lucro. Por quê? Porque tudo é lucro e tudo eu posso gerar riqueza, tudo eu posso gerar mais lucro. Então quando a gente fala aqui de lucro e salário, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando do que riqueza a gente pode ativar pensando em lucro e quando eu penso só em salário. Normalmente, tá? Quando eu penso só em salário, só no dinheiro, só quanto eu ganho, eu trabalho ali 30 dias para no quinto dia útil, ou dia 20, outro dia, né? Eu receber o meu salário. Isso é uma ajuda de custo enquanto aprende. Enquanto você tá ali exercitando o serviço, você tem uma ajuda de custo, você tem uma pecúnia, né? Então, isso é uma coisa limitada. Todo dia 30 ali vai cair o ticket, né? Todo dia X vai cair o vale transporte, todo dia X você tem seu salário, você tem os seus benefícios. E aqui eu não tô te falando que é ruim ou que é bom, mas é limitado. É uma ajuda de custo, é algo que pode te engessar, gera uma dependência. Então, quando eu não estou trabalhando, eu sou uma mentalidade só de salário, eu entro em desespero. Ou às vezes eu vou contando com aquele salário, eu não gero novas riquezas, eu sou apegado a ele e vou gerando um padrão de consumismo muito grande além do meu salário. Isso me deixa o quê? Dependente daquele salário, cada vez mais precisando do salário. Quando a gente está falando de lucro, a gente está falando de pressão. A gente está falando, não, eu mereço mais do que isso, eu mereço mais que um salário mínimo, eu mereço mais do que esse salário que eu ganho, eu mereço mais do que esse ticket. Eu tô falando que tudo faz você pensar em lucro. Eu tô falando que a vida, a respiração, a família, é você o quê? Pensar em lucro no sentido de o que eu posso gerar de mais receita. É sobre ter liberdade, é sobre você definir qual vai ser o seu teto. Então o salário é como um teto colocado na sua cabeça. O lucro não, o lucro você rompe isso e você fala, eu defino. Então tudo que você faz é lucro. Tudo que você tem é lucro. Se você começar a pensar, o seu prejuízo é lucro, diferente de prejuízo contábil, tá? Mas o seu prejuízo é lucro por quê? Tive um prejuízo, o que eu vou fazer para recuperar e para não tê-lo mais? Essa é a mentalidade das pessoas o quê? Investidoras, das pessoas ricas, das pessoas que geram riqueza. Elas pegam o erro dela, elas pegam o prejuízo dela e falam, opa, o que eu vou fazer de diferente para gerar um resultado diferente? Então, é como eu falei, a gente conta os perrengues depois de vencidos como lucro. Como uma coisa, uau, eu aprendi, né? Então não é pra todo mundo isso. Você precisa ter uma mentalidade forte. Você precisa ter uma mentalidade de abundância. Você tem que ter o feito ao invés do perfeito. Você tem que estar focado no fim e não na fase. Você tem que estar focado que o fracasso, ele não é parar, não é desistir. É todas as 38 chavinhas que a gente já conversou, é sobre investir, é sobre individualidade, é sobre todas essas chaves. E o lucro, ele vai te levar ao quê? Você tá vivo, você tá no lucro. Faça acontecer. Viva pelo propósito, mas tudo tem que dar lucro, não é só o propósito tem que ter rentabilidade também, e não é só rentabilidade financeira, mas tem que dar desfrute, tem que te dar tempo com a sua família, tem que te dar tempo de aprendizado, tudo isso é lucro. Então você precisa aprender o quê? A viver de lucro e não de salário. Regiane, mas eu posso ter um salário? Pode. Mas você também pode ter lucro. O que mais você faz além do seu salário que te gera lucro? O que mais você faz além do seu salário que te leva a ser próspero, que te gera riqueza, que te deixa numa condição que é tranquila, que não deixa você preocupado caso você seja mandado embora, caso você tenha um problema? O que você está fazendo para garantir o seu lucro? Você está investindo? Você está potencializando? Tudo isso a gente está falando de lucro. E olha só que dado triste. Mais de 40 milhões de pessoas no Brasil não querem trabalhar. Elas não sabem nem o que é lucro, quem dirá salário. Elas não querem trabalhar, elas querem viver de um sistema. Então você tem que ser diferente. Você tem que ser responsável pelo seu resultado. Você tem que ser responsável pela sua geração de riqueza. Você tem que ser responsável por todos os segundos que você tem nessa terra. O que você está fazendo para gerar riqueza? Mais uma vez, gerar riqueza não é só financeira. Dinheiro é parte da prosperidade.
prosperidade, mas não é a prosperidade. Então, o que você está fazendo para ser próspero? O que você está fazendo para te ativar? O que você está fazendo para viver na sua abundância? Quais os lucros você tem gerado para você e para os outros? Então, hoje eu quero que você gere a seguinte tarefa. Eu quero que você, sendo CLT ou não, tá? Tanto faz. Hoje é dia de você desenvolver uma nova fonte de renda. Hoje é dia de você gerar um novo foco. Hoje é dia de você subir de nível até você se tornar um investidor falando em dinheiro. Da mesma forma, você vai escolher uma outra fonte de riqueza que você precisa gerar, não necessariamente dinheiro. Rejane, o meu sonho é estar aqui no YouTube fazendo vídeos, falando para pessoas, mudando, gerando conhecimento, ensinando. Rejane, o meu sonho é cuidar de marketing, de mídia digital. Rejane, o meu sonho é ajudar crianças carentes. Você vai fazer algo novo, você vai gerar uma nova fonte de renda e uma nova fonte de riqueza, não necessariamente ligada a dinheiro. Você vai o quê? Buscar o quê? Geração de riqueza. Qual é, você vai me responder essa pergunta, qual é o lucro que você precisa ativar na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida espiritual? O que você reclama e percebe que não é lucro? Às vezes você está reclamando que a vida está muito difícil. Deixa eu te contar, você está vivo, você tem saúde, você tem que mudar essa condição. Então vamos lá. Sendo CLT ou não, você vai gerar uma nova fonte de renda, você vai descobrir o que você faz tão bem que nem você sabe que você faz, que a gente chama de talento, e gerar uma renda financeira em cima disso. Você vai definir qual lucro você precisa gerar na sua vida pessoal, profissional, espiritual e financeira. E você vai me dizer o que você está reclamando que você deveria estar o quê? Percebendo que já é lucro. O que você está evitando aí de lucrar? Porque às vezes você está reclamando, você está chateado, você está só resmungando, você está fazendo tudo que você não tem que fazer, você não está ativando as chaves, você não está vindo aqui, não está dando atenção para esse conteúdo poderoso e você está o quê? Vivendo de limitações. Você escolhe o lucro. Então vamos começar a gerar riqueza. Curte aqui no sininho, curte também lá no Instagram, Rejane Célio Consultoria, e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes.